informação, já para a gente começar com uma prestação de serviço mesmo para quem está nos assistindo, as informações básicas. Eu já falei que é dia 1º de outubro, no próximo domingo, mas aqui em Ipatinga, qual que é o horário, o local e quem que pode votar? E o que essa pessoa tem que levar? Isso, como você mesmo mencionou, né, essas eleições, ela é nacional, né, já tem alguns mandatos que eles tentaram unificar, né, em todos os municípios a eleição do Conselho Tutelar. Aqui em Ipatinga, né, como nos outros municípios, vai ser dia 1º de outubro, como você disse, de 8 às 17 horas, no Colégio Tiradentes. Aí nós tentamos até fazer de forma eletrônica essa votação, mas nós vamos ter lá as urnas manuais mesmo, conforme as eleições convencionais, né, para vereador, para prefeito. E quem vota, né? Todos os eleitores que estejam regular para a Justiça Eleitoral. Então, se existir uma data, se eu não me engano, o mês de junho deste ano, as pessoas tinham prazo para se regularizar com a Justiça Eleitoral. Então, todas aquelas pessoas que que estão regulamentadas na Justiça Eleitoral, elas podem exercer o seu voto e votar no seu candidato ao Conselho Tutelar da nossa cidade. E o que essa pessoa tem que apresentar? O título de eleitor, um documento com foto? Isso, a gente fala que essas eleições do Conselho Tutelar, assim como as eleições que eu citei aqui de vereador, prefeito, senador, presidente, as regras são as mesmas, né? E ou com título de eleitor ou um documento de identidade, a pessoa vai estar podendo exercer o seu voto. Ótimo. Então, vamos entender melhor a dinâmica aqui em Ipatinga. Quantos conselheiros serão eleitos aqui em Ipatinga? E esse número, né? Porque às vezes a pessoa mora aqui, reside na região metropolitana, então às vezes em Coronel Fabriciano é uma quantidade diferente. Isso varia de município para município? Isso. O que é importante? Ipatinga hoje possui 2 conselhos tutelares e cada conselho tutelar, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, cada município deve possuir pelo menos um conselho tutelar. E aí existe uma resolução do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente que reza que a cada 100 mil habitantes, o município deve possuir um conselho tutelar. Nós temos 2 conselhos, formados por 5 conselheiros, cada uma das regionais. Nós tratamos de regional, esse conselho formado por 5 membros. Então, nós possuímos 2 regionais do Conselho Tutelar, com uma divisão de muito tempo que nós entendemos que era mais sensata para atendimento dos bairros. Afinal, cada atendimento que hoje que chega até o órgão, né, uma regional determinada, ela vai atender. Então, dividido pelo Ribeirão Ipanema, lado esquerdo, regional 1, lado direito, regional 2, basicamente é essa. Estamos caminhando aí, quem sabe, para um 3º conselho, quando nós atingirmos aí uma população maior de 300 mil habitantes, aproximadamente. Então, vão ser eleitos nessa eleição 10 conselheiros. Isso. E tem os suplentes também. É bom, são 10 vagas para efetivos e 10 vagas para suplente. O caso do município de Ipatinga, chegou-se a essa fase, né, que eu vou explicar melhor, somente 18 candidatos. Né? Iniciou-se com mais de 60, e aí tivemos uma prova objetiva sobre conhecimentos do Estatuto da Criança e Adolescente, lei municipal, conhecimentos gerais, enfim, sobre criança e adolescente. Depois teve uma prova de informática, um teste psicológico para se chegar a esse momento agora, que para mim é o mais importante de todos, que é a escolha do povo, né, do seu conselho tutelar. Ótimo. Então, existem 18 candidatos? Isso, Ipatinga está com 18 candidatos. Ótimo. E quanto tempo que dura o mandato de um conselheiro? O mandato ele é estipulado em 4 anos, né, podendo ser reconduzido quantas vezes ele desejar, desde que passe pelo processo de escolha, que é o que está acontecendo aqui em Ipatinga e nos outros municípios. E qual que é, assim, a função mesmo? O que um conselheiro tutelar ele faz? Qual que é o papel dele? O papel do conselho tutelar, até como nós conversamos agora há pouco, ele é como se fosse um PROCON do direito da criança e adolescente. Né? Na parte administrativa referente à criança e adolescente, qualquer dúvida que o cidadão tenha com relação à criança e adolescente, ele pode estar procurando o conselho tutelar, que ele vai ser direcionado para um serviço que seja adequado para aquela situação, ele vai poder aconselhar aquela família diante daquele caso apresentado, ele vai poder
institucionalizar uma criança daqueles casos mais graves, que a gente julga em última instância, né, que aquela criança pode estar sofrendo alguma situação de vulnerabilidade extrema e não existe outra situação senão institucionalizar essa criança em uma das instituições de acolhimento existentes hoje no município. Ele tem que ter o conhecimento de todo o sistema, de toda a rede de garantias da criança e adolescente do município, para ele poder direcionar aquela família, né, ou aquele caso daquela criança em específico, de forma mais adequada, mais correta, para tentar, né, retirar aquela criança da situação de vulnerabilidade que se encontra naquele momento. Eu costumo dizer que, e se você me perguntar quais os casos acontecem com mais rotina, eu falo que nessa área da criança e adolescente, cada dia você vê uma situação com uma peculiaridade diferente de outra, né? A área da criança e adolescente, ela te traz isso, né? Situações que às vezes você nunca presenciou no Brasil. Às vezes nós tivemos uma situação aqui em Patinga, que nós fizemos um diagnóstico da criança e adolescente, e nós estamos realizando agora o terceiro ou quarto diagnóstico já. É raro o município que consegue fazer esses diagnósticos, que é o que vai dar precisão nos dados que você vai encontrar com relação à realidade da criança e adolescente. E nós encontramos crianças de 9 anos grávidas na cidade. E não era que ela estava grávida, a pergunta era se existe alguma criança ou adolescente grávidos nessa residência, ou se ficou grávido, com qual idade tinha. E nós encontramos crianças de 9 anos grávidas. E no terceiro diagnóstico encontramos situações que disseram que com 8 anos houve gestação. Que é um caso muito sério, porque na maioria das vezes essa criança foi violentada sexualmente, né? Na maioria das vezes, por ser essa idade tão tênue, pode ter sido o pai ou o padrasto, que requer ainda mais cuidado, né? Porque aí para o direito é uma ação chamada de pública incondicionada, ou seja, as autoridades, independe de representação, as autoridades, por tomar conhecimento, já tem que tomar providência com relação a descobrir quem foi aquele abusador. E é uma situação que na época foi estampada na capa de jornais, que era uma situação que no Brasil ninguém tinha ouvido falar situações como essa. Então, a área da criança e adolescente, ela traz isso, situações que às vezes você nunca presenciou, pode estar acontecendo naquele momento. Por isso que nós temos que ter aí um conselho tutelar muito capacitado, muito preparado. Por isso que nós temos aí que a população participar desse processo de escolha, para saber quem cobrar depois também com relação a essas questões, e ter direcionamento também com relação a situações voltadas para criança e adolescente. Você poderia dar... Você deu um exemplo aí, no caso desse levantamento, que é uma situação extremamente complicada, né? De uma criança de 8 anos que engravidou. Mas que tipo de situação específica que a gente pode dar de exemplo para que as pessoas entendam o papel do conselheiro e do conselho tutelar? Que tipo de situação? Então, eu sinto que vão desde as situações mais simples, como um simples aconselhamento, né? A criança está com muita falta na escola, evadindo da escola, e aí o Conselho Tutelar vai convidar em parceria com a Secretaria de Educação, convidar aquele pai, aquela mãe, para estar presente no Conselho, para adverti-los do risco que eles estão correndo de deixar aquela criança fora da escola. Até situações mais graves, como eu citei aqui, da questão do abuso sexual voltados para criança e adolescente, que em alguns casos é necessário... infelizmente, né, até no sentido oposto, que deveria se punir o agressor, mas acaba, nós costumamos dizer até que pune a própria criança, porque tem que retirar ela, às vezes, do seio familiar e institucionalizar ela para que ela deixe de correr o risco que ela está correndo naquela residência. Então, mas são todos os tipos, né, de situação que podemos encontrar, uma vez até em conversa com o promotor de justiça, e aí citar aqui também a doutora Graciele, que é a promotora da Infância e Juventude, que sempre tem nos acompanhado e dado total apoio ao processo de escolha do Conselho Tutelar e na defesa dos direitos da criança e adolescente. Que aí ele até falava no seguinte sentido, que se desse uma voltinha no quarteirão, nós íamos encontrar várias situações de vulnerabilidade social encontradas na nossa cidade que carecia de um atendimento do Conselho Tutelar. Né? Vou citar um outro exemplo rapidinho de um casal que veio de Belo Horizonte, eles eram andarilhos, e vieram, e na época existia o albergue aqui na cidade, na rua Uberlândia, e eles vieram para se alojar no albergue durante aquela noite. E vinham 2 crianças acompanhando eles, ou seja, eles vieram a pé de Belo Horizonte até Ipatinga com essas crianças, e aí você imaginar o risco que eles correram, e aí assim, foram várias situações que a gente pode comentar depois, mas aqui só para mencionar a vulnerabilidade que essas crianças
tiveram, né, foram expostas nesse percurso de BR aí até chegar aqui na cidade. E são vários os casos relativos à situação que carece do atendimento do Conselho Tutelar. Vale ressaltar que é um trabalho que não é voluntário. A pessoa que for, né, eleita e assumir o cargo, ela será remunerada por essa função, né? Isso. Na verdade, essa foi uma luta, né, do Conselho. O Estatuto da Criança fala que, na eventualidade do pagamento, então, quer dizer, deixa subjetivo para os municípios fazer ou não essa remuneração. Então, foi uma luta de conseguir o salário do Conselho Tutelar, que hoje é aproximadamente R$ 3.500 aproximadamente, e o prefeito agora, né, o prefeito conseguiu agora implantar o auxílio alimentação, o vale alimentação, eles têm direito ao vale alimentação, e todos os direitos previstos, como se fossem, eles são equiparados a servidor, no entanto, não existiam alguns direitos que o servidor público possui. E aí conseguimos aí alcançar todos esses direitos. Agora nós podemos falar que eles são equiparados ao servidor público, inclusive nas questões dos direitos trabalhistas que eles possuem hoje, graças até o apoio do Poder Executivo também, para conseguir essa conquista hoje. Questão antes mesmo de anunciar esses nomes, né, esses 18, né, 18 nomes aqui em Ipatinga, digamos assim que houve uma peneira, vou colocar de uma maneira bem simples. Qualquer pessoa, ela pode se inscrever, colocar o seu nome à disposição para essa eleição, e como que chega nesse número final? Isso, como você falou, foi um edital, né, lançado há 6 meses atrás, e ele exigia uma prova objetiva, né, um teste psicológico, uma prova de informática, e para chegar agora na eleição. E quem poderia se candidatar? A pessoa tem que ser residente há pelo menos 5 anos do município de Ipatinga, não pode ter sido afastado ou destituído de alguma função pública, não pode pertencer aos quadros da segurança pública. São vários os requisitos previstos no edital, exemplo de pessoas idôneas, né, que poderiam se candidatar ao Conselho Tutelar. Mas basicamente é ser morador, ser residente do município de Ipatinga há pelo menos 5 anos. Não é exigido, digamos assim, porque, supondo, vou dar o exemplo, eu sou jornalista, se eu quisesse e me enquadrasse nesses critérios aí, independente da minha formação, não... Isso. Inclusive, tivemos épocas que hoje é exigido o 2º grau apenas, né, mas há anos atrás era só o 1º grau, né, não tinha essa exigência, né, a gente já discute essa questão de exigir também o ensino superior, mas fato os requisitos são bem tranquilos com relação a essa questão, desde que não sejam pessoas, né, que possuam na sua vida pregressa aí alguma situação que possa desaboná-la. Ótimo. Eu acho que é válido a gente reforçar para as pessoas que é uma eleição tão importante quanto uma eleição de um presidente, de um prefeito, de cargos mesmo, né, que nós estamos acostumados a ir até a urna e eleger. E que as pessoas, elas precisam mesmo tentar fazer uma pesquisa antes, ver quem são os nomes, quem são essas pessoas, isso é importante, né? Isso, nós procuramos inclusive divulgar ao máximo o nome desses 18 candidatos, né, fixados nas portas das escolas, unidades de saúde, hospitais, CREAS, CRAS, para tentar massificar, que a população tenha mais conhecimento sobre a importância do processo e que participem do processo, né? Como você falou, o conselheiro tutelar, ele às vezes vai estar muito mais próximo da população do que às vezes um prefeito, um vereador, um presidente, você citou aí, mas e também para na hora de cobrar alguma ação ou diante de alguma denúncia ou algum indício de situação levando em conta crianças e adolescentes, saber como proceder. A gente recebe, até enquanto Conselho da Criança, muitos telefonemas de pessoas falando assim, o que eu faço diante dessa situação? Né? Conselho Tutelar, na maioria das vezes. Né? Eles confundem o Conselho da Criança imaginando que seja o Conselho Tutelar. O Conselho da Criança e Adolescente, a gente trata a política pública, o todo, né? Tentamos participar do orçamento, a gente trabalha com o Fundo da Criança e Adolescente. Já o Conselho Tutelar, ele está na ponta. Né? Ele recebe aquela denúncia, ele vai encaminhar, ele vai direcionar aquela situação apresentada para ele ali naquele momento.
Essa é a distinção básica deles. Mas é muito importante a população saber quem são os conselheiros, participar do processo de escolha, para poder cobrar, para poder participar mesmo da política pública da criança e adolescente. Afinal, esses candidatos agora serão as pessoas que estarão cuidando dos nossos filhos, né, ou dando a direção melhor para aquele caso voltado, né, para criança e adolescente aqui do município de Ipatinga. Ótimo. Por fim, qual o recado? Acredito que o espaço aí fica aberto para você fazer um convite mesmo, para que no domingo as pessoas reservem um tempo mesmo para ir lá no colégio e votar. É rápido, né? É uma coisa simples. Isso, nós preparamos, né, esse processo de escolha com muito carinho até, para que vai acontecer no Colégio Tiradentes, né, no centro aqui da cidade. Entendemos que é o lugar mais central mesmo, né, para que o deslocamento da população. No horário de 8 às 17 horas, serão 12 salas de votação, né, lá no Colégio Tiradentes, e toda aquela pessoa, né, que estiver regular no processo de escolha, aí, que possa votar, que votou nas últimas eleições, enfim, que possa estar indo lá e nos ajudando a fazer um processo de escolha o mais democrático possível, né, com a participação popular, nesse ano de 2023, né, para que esses conselheiros possam iniciar o seu mandato agora no início do ano, mas que participem, né, do processo de escolha. Afinal, só assim nós vamos poder fazer um processo com a participação popular e com maior democracia, eu acho que aqui na nossa cidade.